Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos estar em parceria aí com a Sophos, aqui representado pelo Marcelo Dossi. Depois ele vai se apresentar e falar sobre alguns assuntos também bem importantes. E vamos lá, vamos iniciar. O assunto de hoje é Contego e Sophos desvendam a segurança em TI. Então, vamos ver como é que vai ser a nossa agenda. Primeiramente, uma breve apresentação da Contego Security. Depois, a gente vai trazer alguns indicadores sobre o cenário da segurança cibernética atual, como está acontecendo essas situações relacionadas ao crime cibernético, principalmente, e vamos trazer dados, embasamento sobre esse assunto. Vamos falar sobre como o SOC as a Service pode ajudar nesses desafios e a conexão com o Sophos MDR, como que o serviço de MDR da Sophos, juntamente com o SOC da Contego Security, pode apoiar a elevar ainda mais o nível de segurança do ambiente. Beleza? Então, sobre a Contego Security, nós somos uma empresa de consultoria especializada em segurança da informação e nós temos como objetivo ajudar as empresas a alcançar o compliance com as regulamentações de proteção de dados, privacidade e segurança da informação. Por exemplo, LGPD, GDPR, ISO 27001 e outras normas e frameworks aí de segurança de mercado. Esse é o nosso objetivo. E para fazer isso, nós temos vários meios, vários caminhos para atingir esse objetivo, Então, nossas áreas de atuação principais aqui, Serviços gerenciados, DPO as a Service, onde a gente se torna DPO das empresas, responde como DPO das empresas. Muito importante, ainda mais agora com a normativa que saiu da ANPD, não sei se todos já viram, inclusive em breve a gente vai fazer um evento sobre isso, que agora regulamenta um pouco mais essa função de DPO, e um dos pontos que veio nessa normativa é que não pode haver conflito de interesse. Então, isso vai impactar bastante essa função. Atuamos com toda a parte de consultoria LGPD de forma completa, desde o início do projeto, formação de comitê, mapeamento de processos, até mesmo a continuidade desse programa de privacidade, atuando com a parte jurídica, com a parte técnica, onde temos um corpo jurídico interno, dentro de casa, consultoria em segurança cibernética, soluções relacionadas à proteção de dados, ferramentas que apoiam no programa, na continuidade, na manutenção do programa de privacidade. Sabemos que o projeto LGPD não tem fim, não é algo que a gente inicia e conclui e pronto, não precisamos mais falar desse assunto. Não é assim. Esse assunto LGPD ele vai ficar vivo enquanto a lei estiver em vigor. E é necessário realizar são necessárias realizar várias atividades, continuidade, para manter esse programa de privacidade ativo. E aí existem ferramentas que vão dar apoio a essa manutenção. Tá? Então, de forma bem resumida, nossas áreas de atuação. Nossa equipe de consultores é formada por um time de
profissionais multidisciplinares, então a gente tem especialistas em segurança da informação, temos advogados especializados em direito digital, né, como eu falei, corpo jurídico interno dentro de casa, né, não é parceria. Certificação oficial de DPO, né, temos um time de DPOs, né, certificados. Então a gente tem essa variedade de profissionais aí que são extremamente necessários para atuar em projetos ou programas, né, que visam compliance, seja com LGPD ou com normativas, regulamentações, né. Principais certificações aí da nossa equipe, então, mais variadas, né, de privacidade de dados, cybersecurity, ISO, ethical hacker, né, quando se fala em segurança ofensiva, selo oficial de DPO, né, então a gente tem essas são algumas, né, das qualificações aí da nossa equipe. Tá? E aqui os principais parceiros tecnológicos, quando a gente fala em tecnologia, né, nós temos aí uma lista aí de parceiros, são fabricantes de tecnologia, na qual nós representamos aí oficialmente no Brasil. E aqui está a Sophos, né, que é quem está com a gente hoje aqui. Que é o nosso principal parceiro hoje de volume. Então, vamos lá. Pessoal, eu quero trazer uma introdução aqui baseada no relatório da própria Sophos. Tá? Então, a Sophos despendeu tempo e energia para fazer uma pesquisa para trazer dados e informações extremamente úteis que a gente deve considerar aí quando a gente fala de cenário de segurança cibernética. Tá? O nome desse relatório se chama o Estado do Ransomware. Inclusive, depois a gente pode enviar para vocês também, quem tiver interesse, né? A gente pode enviar esse relatório, tá? Bem completo. Aqui eu vou botar só alguns destaques, né? Obviamente, porque não há tempo hábil para tudo. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa independente, com 5.000 líderes responsáveis pela segurança cibernética e de TI, distribuídos em 14 países, realizados entre janeiro e fevereiro. Então, é muito recente, começo desse ano. Né? Então, é um relatório realmente muito rico, que a gente deve considerar e levar muito em consideração. Então, em resumo, foram 5.000 entrevistados, 14 países. A faixa o porte das empresas pesquisadas foi de 100 a 5.000 funcionários, né? Isso é importante também. É a grande massa, isso aqui representa a grande massa de empresas, né? O grande volume de empresas está dentro dessa faixa, então é uma amostragem muito, muito interessante. E também foi utilizado 15 segmentos diferentes. Então, por isso que essa amostragem, esses resultados são muito valiosos. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, bem importante, tá, que eu quero destacar é causas primárias dos ataques de ransomware. Ou seja, as principais causas, motivos, né, pelo qual uma empresa foi atacada por ransomware. Aqui são 6, tá? A primeira delas, vulnerabilidade explorada, seguido por credenciais comprometidas, depois e-mail malicioso, depois phishing, seguido por ataque de força bruta e download. Né? Então, falando aqui das que teve grande volume mesmo, a gente pode ver vulnerabilidade explorada, credenciais comprometidas, e a gente pode até colocar essas duas aqui no mesmo bolo, né? Pensar em um ataque via e-mail, se a gente fosse categorizar. Né? Então, essas são as principais causas aí dos ataques de ransomware.
Aqui um outro dado bem interessante também, que são as porcentagens de ataques que tiveram tentativas de comprometer os backups. É quase que 100%. Tá? Então, aqui está distribuído por segmento, né, de indústria, e vocês podem ver que não varia, né? Então, menorzinho aqui foi de 82%, mas foi um só e todo o restante acima de 90%, com boa parte acima de 95%. Então, a gente pode tomar aqui que quase que todo ataque de ransomware tenta comprometer o backup. Aqui a gente vê a taxa de sucesso na tentativa de comprometimento de backup. Então, dos ataques que tentaram comprometer o backup, quantos tiveram sucesso? E aí a gente tem uma variação aqui até que considerável por segmento da indústria, mas a gente pode ver que o menor índice aqui tem 30% e foi apenas um, e é da parte de tecnologia, né? Então, se a gente desconsiderar, a gente pode ver que o menor é 47% até 79%. Então, se a gente fosse botar uma média aqui, eu acho que daria mais de 50% dos ataques de ransomware tiveram sucesso de comprometimento de backup. Olha que dado relevante, né? Que a gente pode usar para pensar na nossa estratégia de segurança da informação. Outro dado é sobre a recuperação dos dados que foram encriptados, né? Então, como que foi? Quantos por cento conseguiram recuperar usando backup e quantos por cento tiveram que pagar o resgate? Porque provavelmente não tinham backup adequado para poder restaurar. Se tivesse, não faria sentido pagar o resgate. Né? Então, a gente tem isso separado por ano. Em 2024, a gente teve 68% dos ataques, das recuperações, tiveram recuperação através de backup. E 56% pagaram o resgate para conseguir reverter os dados. Então, mais da metade das empresas atacadas tiveram que pagar resgate para conseguir ter acesso aos dados novamente. Na prática, pessoal, a gente já fez eventos falando especificamente sobre isso, mas quando o ransomware ele tem um ataque bem sucedido, basicamente, salvo raras exceções, você tem apenas duas opções para recuperação. É voltar o backup ou pagar o resgate. E torcer para voltar, porque o pagamento do resgate também não tem garantia nenhuma, já que você está lidando com um bandido. Então, é basicamente nesse estado que se encontra a empresa quando é atacada e ela tem que torcer para que o backup esteja funcional. Né? Bom, seguindo aqui, porcentagem dos pedidos do valor do resgate. Isso aqui é algo bem importante também. Que a gente tem aqui os números segmentados por faixa, né? Range de valores. Então, a gente pode ver que apenas 1% de todos os pedidos de resgate tiveram um valor de abaixo de $1.000, quase que nada, basicamente irrelevante. A gente pode ver aqui que 8% dos pedidos foram entre 100 mil e 250 mil dólares. 33%, olha que dado relevante, 33% foi entre 1 milhão e 5 milhões de dólares. E 30% foi acima de 5 milhões de dólares. Ou seja, se a gente somar esses dois últimos aqui, a gente tem o número de
66% dos resgates acima, com pedido de valor de resgate acima de $1 milhão. Olha o impacto que a gente tem no mercado. E olha o risco que a gente está correndo. Beleza. E aí aqui a gente tem, eu trouxe também uma constatação com o Tego Security, tá? O que é isso? Coisas que a gente viu aqui ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa experiência no mercado. Isso aqui não é pesquisa, a gente já não estou mais falando da pesquisa da Sophos. Constatações nossas, tá? Mais de 80% das organizações infectadas possuíam tecnologias capazes de detectar o ataque. Como é que a gente sabe disso? A gente recebe constantemente contatos de clientes que foram atacados e querem ajuda para recuperação, resposta a incidentes, né? Então, a gente tem muito dados sobre isso. E a gente vê na prática o que acontece. E a verdade, a realidade do mercado é essa. Mais de 80% das organizações que foram atacadas possuíam tecnologias capazes de detectar o ataque. Olha que coisa interessante. A partir da experiência de mercado com diversas organizações dos mais variados segmentos e tamanhos, detectamos que os principais motivos são falta de corpo técnico suficiente para sustentar as tecnologias de segurança cibernética, falta de processos adequados para monitorar, responder a incidentes e utilizar a tecnologia de acordo com as melhores práticas recomendadas pelo fabricante. Então, esse segundo ponto aqui responde o primeiro. Né? Rua, por que as empresas atacadas possuem... Ou melhor, por que as empresas que possuíam tecnologias capazes de detectar aquele determinado ataque sofreu aquele ataque? Por quê? Por causa disso. Porque a tecnologia estava lá, implementada. Mas a tecnologia sozinha não funciona. Né? E aí, eu trouxe aqui também conclusões. Tá? Primeira, muitas vezes a tecnologia é posicionada como prioridade em uma estratégia de segurança da informação, antes mesmo dos processos. Isso causa uma falsa sensação de segurança. Eu uso muito essa abordagem sempre que eu converso com clientes, internamente com o time, né? Isso a gente vê muito no mercado. Falsa sensação de segurança. O que é isso? A empresa investe milhões em tecnologias, em ferramentas, as mais caras do mercado, e não tem processo nem pessoas suficiente para sustentar aquela tecnologia. Onde, na verdade, deveria ser ao contrário, ou seja, a tecnologia deveria entrar como um apoio e não como uma solução. Né? Então, é isso que a gente tenta sempre usar no nosso discurso para os nossos clientes. Tecnologia não garante segurança. Tecnologia não garante segurança. A tecnologia ela deve entrar depois, ela tem que vir como um apoio. Então, você tem um processo, você tem uma política de segurança da informação, onde define as regras do jogo, o que pode e o que não pode fazer. Depois, você vai trazer uma tecnologia para forçar aquelas regras e aquelas políticas que você já definiu. Então, se você quer que os colaboradores não consigam acessar sites que possam causar algum tipo de... possam trazer conteúdos maliciosos, por exemplo, né, de determinada categoria, você vai colocar isso na política de segurança da informação. E a regra está lá. Depois você vai usar uma tecnologia para fazer o bloqueio, onde você nem precisaria, porque a regra já está definida. Né? Então é mais ou menos esse o tipo de pensamento que a gente tenta passar. Beleza? E aí, para a gente fazer uma reflexão aqui para
finalizar essa introdução, né? Então, vamos pensar juntos aqui. Cada um de vocês tentem responder essas perguntas para vocês mesmos. Primeiro, você possui mecanismos para detectar e dar visibilidade sobre as tentativas de ataques e incidentes de segurança que estão ocorrendo em tempo real agora? Você tem mecanismos que você consegue ver o que está acontecendo, quantos ataques estão acontecendo agora, nesse momento? Ou tentativas, né? Você tem essa visibilidade? Segunda pergunta. Você tem visibilidade sobre a quantidade de vulnerabilidades presentes no ambiente computacional hoje? Agora? E como está sendo a tratativa de cada uma delas? A gente viu que o principal causador de ransomware, na pesquisa feita pela Sophos com 10 mil pessoas, era vulnerabilidade. Vulnerabilidade sendo explorada. Você possui visibilidade sobre quantas vulnerabilidades estão ativas no seu ambiente agora? Terceira pergunta. Você possui processos bem definidos para garantir que as tecnologias estejam sendo utilizadas de maneira adequada, monitoradas e seus problemas sendo tratados? Os alertas apresentados na console do antivírus são analisados diariamente? Há uma rotina de testes de restauração de backup? A gente viu que o backup é a última salvação do ransomware. Você tem a tecnologia do backup, eu tenho certeza que tem. Mas você está monitorando ela? Você está fazendo teste de restore? Se você tem um ambiente de DR, você está fazendo teste de DR para validar que esse restore vai funcionar quando você precisar e que esse DR vai funcionar quando você precisar? Né? Uma tecnologia de antivírus requer trabalho diário. A partir de um ambiente, a partir de 100 máquinas, te dá trabalho todo dia. Para olhar máquinas que estão com problema de conexão, com potencial infecção, sem comunicação com a console por 2 semanas já. Máquinas rodando no ambiente sem proteção. O que aconteceu lá foi formatado e não foi instalado o agente. Várias situações. E é muito trabalhoso de sustentar uma tecnologia de antivírus. Né? Requer trabalho diário. Está sendo feito isso? Tem braço suficiente para isso? Tem processo definido para isso? Né? Então, isso é bem importante também. E a última pergunta, se ocorrer uma infecção por ransomware agora, onde afete todo o ambiente computacional. Então, aconteceu um ataque de ransomware e começou a infectar todo o parque, nesse momento. Você teria profissionais capacitados para responder a esse incidente? Você teria um playbook, uns passos do que se deve fazer, por onde começar, contenção, análise, isolamento, restabelecimento. Né? Então, são coisas para a gente refletir. Beleza? Pessoal, vamos falar aqui sobre o SOC, tá? Quero apresentar para vocês aqui como que funciona um módulo do nosso SOC, nosso serviço de SOC as a Service, né? E que vai muito de encontro com tudo isso que eu falei, tá? Então, rapidamente sobre o que é, o que é, né? O que representa o SOC Context Security. Então, nós temos aqui uma equipe especializada e multidisciplinar, profissionais certificados em diversas tecnologias, né? Basicamente todos aqueles fabricantes que eu mostrei lá no começo, que somos parceiros, nós temos certificação máxima técnica em cada um deles. Time dedicado para monitoramento e gestão de riscos de segurança cibernética, uma operação 24/7 e uma atuação de forma proativa, tá? De forma resumida, isso aqui representa o nosso SOC. A solução SOC as a Service é comercializada através de módulos, são 3 módulos. CIEM,
que é a monitoração de segurança, de anomalias de segurança. Gestão de vulnerabilidades e patches, né? Detecção e tratativa diária de vulnerabilidades no ambiente e também de aplicações web, tá? É isso que se resume esse segundo módulo. E o terceiro módulo é o módulo de MSS, que é o Serviço Gerenciado de Segurança, que é esse que a gente vai falar. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Então, os resultados obtidos do MSS, do nosso MSS, que ele é comercializado através de uma assinatura, o que você tem de resultado, né? Você como cliente desse serviço? Gerenciamento especializado de tecnologia por uma equipe certificada, monitoramento constante de ameaças e tentativa de intrusão, tempo real, configurações e políticas de acordo com as melhores práticas do fabricante, evita falhas de configurações causando brechas de segurança. Isso aqui é muito comum a gente ver também. A tecnologia mais cara do mercado, mal configurada. Está exposto. Brecha de segurança, vulnerabilidades. Não adianta nada. Software sempre atualizado de acordo com a recomendação do fabricante, isso que é importante também. Atualização de firmware. Outro ponto também que a gente vê muito no mercado. Tecnologia mais cara com firmware de 2 anos atrás, porque tem medo de atualizar, não sabe o que pode acontecer, não tem tempo para ler a documentação, não tem tempo para pegar uma janela de manutenção, porque falta braço. E a gente entende, e é isso que acontece mesmo. Detecção proativa de anomalias e incidentes, suporte técnico ilimitado 24/7, reposição de equipamento em caso de falha de hardware. Então, quando a gente envolve hardware aqui, por exemplo, firewall, né? Esse tipo de coisa só é pensado quando acontece o problema, né? Então, é muito comum nas empresas ter um firewall só, um equipamento só de firewall. Só que como é difícil dar problema nesses equipamentos, nunca se pensa na contingência disso. Só que quando acontece, aí o problema é grande, porque ele para a rede inteira. E um relatório mensal de desempenho da solução, tá? Um acompanhamento mensal. E aí eu quero falar aqui também, rapidamente, como funciona esse serviço. Eu falei muito sobre processo, né? Na abordagem anterior, e aí vocês podem estar questionando, tá, Juan, beleza, mas e aí, como é que é o processo disso aí? Para que tenha esses resultados, né? Então, primeiramente, monitoramento da tecnologia através de um sistema de monitoramento. Primeira coisa que a gente faz, conectar o nosso sistema de monitoramento com a tecnologia, para ter um monitoramento sistemático, tá? Outra rotina, verificação humanizada da console de gerenciamento diariamente pelos analistas. Então, todos os dias, os nossos analistas vão abrir a console, vão olhar os alertas, os eventos, as potenciais infecções, eventos suspeitos que requerem alguma investigação, né? E, se for necessário, realizar a investigação desses alertas e eventos potencialmente maliciosos. Se for identificado algum problema, né, por exemplo, uma máquina com muito tempo sem comunicação com a console, falando de antivírus, de DLP, por exemplo, né, qualquer ferramenta, qualquer solução que é do modelo client-server, né, através de agentes. Então, num cenário como esse, identificou que o agente está sem comunicação com o console, precisa resolver isso. Não pode ficar, né? Então, identificou isso, já é aberta uma solicitação interna para um analista do time responsável por aquela tecnologia atuar e entrar em contato com o cliente para resolver essa situação de forma proativa. Se for necessário também, agendar com o cliente uma janela de manutenção, né, para fazer alguma atuação que possa causar algum impacto, né? Então é agendado uma janela de manutenção para isso. E
mensalmente a gente vai enviar no início do mês seguinte, a gente vai enviar para vocês um relatório, né, apresentando todos os indicadores, tudo o que aconteceu no mês anterior, todos os incidentes, os alertas que a gente detectou, os eventos, os problemas, tudo que foi tratado, o que ainda não foi tratado, o que ainda está em andamento, né? Consolida isso num relatório, envia, e junto com esse envio já vai um convite para a gente fazer uma sessão técnica, uma reunião técnica, para tratar das informações do relatório e discutir as informações que estão ali, né? E planejar as melhorias dos indicadores. Então, esses relatórios contemplam informações também gerenciais, com indicadores. Como é que está o cenário, como é que estava o cenário no início, como é que está hoje, e a evolução disso mês a mês. Se esse indicador estiver caindo, o que a gente tem que fazer para melhorar? Né? Então, a gente vai tratando disso através de reuniões técnicas todo mês, né, para fazer esse acompanhamento junto com o cliente. E aí que eu trouxe alguns exemplos só de telas, né, que a gente consegue, visibilidade que a gente usa e também consegue entregar para o cliente para ele ter um acompanhamento apenas. Né? Então, a visibilidade esse aqui é um monitoramento de uma tecnologia de antivírus, né, através do nosso sistema de monitoramento, então é um monitoramento sistemático, que vai trazer indicadores aqui importantes e úteis para a nossa equipe de SOC olhar e tomar ações, né, para correções de problemas. Quantas máquinas tem aqui com problemas, quantas máquinas estão rodando no ambiente sem proteção e etc. Telas aqui de monitoramento, nesse caso aqui de Firewall, né, inclusive Sophos. Então, com os indicadores, com estatísticas também, acompanhamento através de gráficos, né? Tudo isso são visibilidades que a gente pode entregar para o cliente, para que ele possa ter essa visibilidade de acompanhamento apenas. Mas ele não precisa olhar para isso, porque a nossa equipe está olhando 24 horas por dia. Aqui alguns exemplos também, trechos, né, de relatório mensal que a gente elabora. Então, vai ter aqui informações de quantidade de chamados, quantidade de incidentes que aconteceram, falando de segurança, né? Então, aqui a gente já começa a ver que, através de indicadores, por que o número de incidentes de segurança está aumentando? O que está acontecendo? Como é que a gente pode resolver isso na raiz? Né? Por exemplo. E aí a gente vai tendo visibilidade, acompanhamento mensal, né? Para que a gente possa ver a evolução dos indicadores. O próprio desempenho das tecnologias, né? Então, o que a tecnologia tem identificado, ameaças que ela tem detectado, e aí na reunião a gente vai debater ações. Então, aqui está detectando várias aplicações de alto risco rodando no ambiente. Podemos bloquear? É uma boa bloquear essas aplicações? Ou não? Ou não são aplicações de alto risco para esse contexto? Então, a gente tem que tratar como um falso positivo. Isso é a administração da tecnologia. Acompanhamento de backup, né? Aqui de antivírus, enfim, a gente tem esse acompanhamento aí através de reuniões técnicas, né? Para melhorar, sempre pensando em melhorar os indicadores e aumentar, erguer o muro, né? Aumentar o nível de segurança cada vez mais, tá? E aí a gente entra num ponto aqui que é como o SOC Contigo Security, em parceria com o time de MDR da Sophos, podem elevar ainda mais o nível de segurança do ambiente. Como é que isso se conecta? Né? Então, nós temos aqui do lado esquerdo o SOC Contigo Security atuando, fazendo gerenciamento das tecnologias, monitoramento de ameaças, configurações de políticas, conformidade, monitoramento, relatório, etc. Tudo isso que eu mostrei para vocês. E a gente tem do lado direito o time de MDR global,
que o Marcelo Dossi vai explicar exatamente no detalhe como funciona, né? Fazendo a caça, né? O threat hunting, né? Identificação de ameaças, a inteligência de ameaças, né? Usando inteligência artificial, neutralização de ameaça de forma proativa também, né? Então tem toda uma equipe, né, a nível global, mundial, uma equipe gigantesca trabalhando na detecção e na resposta a incidentes 24 horas por dia, né, espalhadas ao redor do mundo. Tá? E aí essa é a conexão que a gente faz, né, uma atuação em conjunto. É aí que liga essa parceria, né, entre o SOC da Contigo Security e o MDR da Sophos. Beleza, pessoal? Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Dossi. Aproveito já a oportunidade também para agradecer a participação. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. E aí eu passo a palavra aí para você, para dar sequência aí. Obrigado, Juan. Muito bom aí, estar com vocês aqui e muito bom também poder passar aí essas informações. Vai ficar gravado, né, Juan? Então, quem não teve chance pode ver depois. Quem achou que a gente está falando muito devagar pode colocar na velocidade 1,5, 2 e por aí vai. Deixa eu aqui compartilhar, então, a minha tela. Vou complementar aqui esses minutinhos que faltam, colocando aí o porquê, né, que o Juan e a Contigo escolheram a Sophos para poder fazer o gerenciamento e colocar aí a empresa dele aí junto com as nossas ofertas. Estão vendo aí em minha tela? Sim, perfeitamente. Obrigado. Então, vamos lá. Rapidamente, só falando quem é a Sophos. A Sophos já está no mercado há quase 40 anos. O ano que vem a gente vai fazer 40 anos, desde 1985. Ou seja, nós somos um dos pioneiros na era da segurança para microinformática, quando começou isso lá em 85. Hoje, a Sophos é uma empresa que tem aí faturou o ano passado 1,1 bilhões de dólares, são mais de 600 mil clientes. Nós temos 8 data centers globais, inclusive um deles no Brasil, né? Isso é importante para guarda de informação. A gente tem aqui um no Brasil. E alguns números aqui sobre as principais soluções que a gente comercializa. A gente começou com a parte de endpoint, então nós temos aqui mais de 300 mil clientes que usam o nosso endpoint. A mesma coisa vale para o firewall, mais de 300 mil usuários já de firewall no mundo inteiro. E temos também XDR, parte de e-mail, que o Juan alertou aí da importância de proteção dos e-mails, que, como vocês puderam ver pelos números das pesquisas, eles ainda são negligenciados, né? Enfim, e um número que nos orgulha bastante, que é esse último aqui à direita, que são mais de 23 mil clientes com o nosso MDR. Esses 23 mil clientes nos coloca como o principal fornecedor de MDR globalmente, quase que 2 vezes maior do que o nosso principal concorrente. Além disso, a gente tem uma série de reconhecimentos de mercado. O Gartner é o mais conhecido e que tem uma vasta pesquisa em cima disso, não só própria, como é o caso aqui desses que através dos clientes, chamado Customer Choice, a gente também está ali, além do MDR, também com Endpoint e Firewall, entre os principais
fornecedores dessas soluções pelo Customer Choice do Gartner. Algo que nos orgulha bastante também é que o nosso endpoint já está há 14 anos entre os líderes no quadrante mágico do Gartner. Nossos principais concorrentes não chegam nem perto dessa quantidade de vezes que a gente está, ou seja, que mostra o quão maduro é o nosso endpoint. Lembrando que o endpoint ali é a base inicial para você ter a telemetria e conseguir informações para fazer o gerenciamento e fazer toda a descoberta de informações de segurança numa rede. Tá? Passar rapidamente aqui quais são as soluções Sophos. A Sophos tem uma coisa que talvez o nosso principal diferencial, que é tudo que a gente comercializa, que são essas 5 torres aqui, tudo que a gente comercializa está sempre vinculado ao Sophos Central. Sophos Central é a nossa plataforma em nuvem, onde a gente hospeda todas as soluções que a gente vende. Tudo que a gente comercializa é gerenciado através do Sophos Central. Passando aqui rapidamente pelas torres, a Endpoint Security é a primeira das nossas ofertas, foi onde a Sophos começou, e tem aí uma gama muito grande de soluções. Eu vou alertar para essas 2 últimas aqui, que elas são pequenas joias que a gente tem aqui dentro do nosso portfólio, Mobile e Encryption, que são pouco faladas, poucos concorrentes que a gente tem, e elas são muito importantes dentro da proteção de uma rede como um todo. O mobile, não estou falando só de proteção de segurança, mas como gerenciamento também. Quando a gente fala de gerenciamento, a gente lembra do MDM, Mobile Device Management, que a gente faz com maestria dentro com essa solução. E o encryption, não estou falando somente de você criptografar dados ou discos, mas eu estou falando também de você gerenciar todos os problemas que tem quando você tem a criptografia, quando você perde uma senha, enfim. O gerenciamento é tão importante quanto a própria criptografia. Na parte de Network Security, a gente tem o principal, a solução é o Firewall, mas a gente tem outros complementos aí, como vocês podem ver. O ZTNA, né, Juan, a gente estava falando sobre isso antes de começar a abrir a sessão, é também um assunto que é bastante falado hoje em dia. Muitos dos nossos clientes estão procurando por essa tecnologia. Dá uma olhada aí também com a gente, com o Juan, como é que a gente pode ajudar vocês nessa jornada do ZTNA. Dentro de Cloud Security, eu vou destacar aqui o CSPM, que é para você gerenciar a postura, né, de segurança das suas máquinas em cloud, um tema bastante sensível também. A parte de e-mail, a gente tem não só a proteção de e-mail em si, como também um programa de phishing threat, de você treinar os seus usuários na utilização correta e segura dos e-mails. É uma oferta bem simples, mas muito, muito útil, inclusive pelos números que o Juan apresentou. E, por último, aqui, o principal assunto aqui do nosso webinar, a parte de segurança, né, como serviço, onde a gente se destaca aqui com o MDR. Tá? Tudo isso, o fato da gente usar uma plataforma em nuvem, onde a gente conecta todas as nossas soluções, nos permite fazer o que a gente chama de ecossistema adaptativo de cibersegurança. O que é isso? O fato de eu ter essa console única, gerenciar de um ponto único, eu posso, em alguns momentos da segurança, em um produto, fazer intervenção em outro. O caso mais simples é de um endpoint conversar com o firewall,
por exemplo, para fazer alguma mitigação de usuário, você isolar uma máquina com informações que vieram do firewall e vice-versa. A gente chama isso de ecossistema adaptativo. A gente tem uma solução de rede bastante completa. Convido vocês a dar uma olhada. Vai desde switches e access point até soluções bem parrudas, até um remote office aqui, onde a gente tem uma solução bem interessante que pode ajudar muitos de vocês, que é o SD-RED, que é basicamente um terminal, um firewall sem nenhum licenciamento, que ele se conecta via nuvem a um firewall principal, e dali ele já sai configurando sem precisar ninguém colocar a mão. Dentro da parte de endpoint, a gente tem todas as sopinhas de letras que vocês já devem conhecer, começando lá pelo endpoint, EDR, XDR e o MDR, que a gente vai falar mais hoje aqui. O NDR para a gente, N, né, de Network, ele é um complemento da nossa oferta de MDR e também que a gente tem disponível também. Como eu falei, tudo isso fazendo uma segurança sincronizada, o que nos permite fazer aí uma série de ações automatizadas dentro das nossas soluções. Indo para o ponto onde o Juan parou, né, que é a conexão entre os serviços da Contego junto com a Sophos. Esse aqui é mais uma pesquisa que mostra aquilo tudo que o Juan já falou anteriormente. A escassez de recursos, a escassez de mão de obra que existe no mercado, ou seja, mesmo os clientes que têm vagas abertas para poder preencher, encontra dificuldade de profissionais que têm habilidades de segurança para poder fazer tudo aquilo que o Juan comentou. Foi por isso que a gente lançou, já tem 2 anos, o nosso MDR. O que é o MDR? O MDR é uma plataforma que envolve não só ferramentas, como também uma camada adicional de mão de obra. Lembra aquele último slide do Juan, que tinha lá a separação do SOC e do MDR? Esse é o principal ponto. A nossa equipe é uma equipe de aproximadamente 500 pessoas espalhadas pelo mundo todo, que são aqueles verdadeiros caçadores de ameaças. Tá? Então, com essa oferta de MDR, a gente vai ajudar ao time da Contego a fazer o monitoramento 24/7, assim como é a solução da Contego, e a gente vai trabalhar em conjunto para acelerar a resposta das ameaças. A gente tem aqui uma média. Lembra que eu falei que a gente tem 23 mil clientes espalhados pelo mundo todo? Esses 23 mil clientes, a gente já tem uma média de quanto tempo a gente demora para fazer uma detecção e resposta a um incidente. E a nossa média é de 38 minutos hoje em dia. Qual que é o grande segredo disso, né? 99,98% das ameaças são bloqueadas automaticamente, seja por inteligência artificial, seja por todas as ferramentas que a gente pode implementar no cliente durante o onboarding que a gente vai estar fazendo. Bom, ok, quando a gente não consegue responder automaticamente, a média desses 23 mil clientes hoje é esta: 38 minutos, sendo que é 1 minutinho só para detectar. A detecção é a mais rápida de todas, em qualquer das ferramentas. O problema está aqui, investigar o que está acontecendo, para ver se não é um falso positivo. E uma vez investigado e que é verdadeiro, ou seja, um verdadeiro positivo, a gente tem que remediar. Essas são as médias que a gente está tendo de sucesso com esses clientes.
Quando a gente fala de... Quando eu falei aqui que a gente vai implementar e verificar informações de acordo com o cliente, é porque nem todo cliente, quem me dera, né, mas nem todo cliente vai ter só Sophos entre as suas soluções de segurança, obviamente, né? Então, nesta solução que a gente comercializa, a gente tem todas essas superfícies de ataque, a gente consegue ter visibilidade. Cada logo que vocês estão vendo aqui são... a gente consegue coletar os logs desses dispositivos, seja ele firewall, seja ele um e-mail, network, e aqui por último, né, e não menos importante, que é o de backup. A gente consegue, falando especificamente da Vim e da Acronis, que são os dois que a gente tem conexão hoje em dia, a gente consegue pegar os logs dessas tecnologias e colocar dentro do nosso Data Lake, né? Data Lake, antigamente se falava Big Data, mas que seja. O Data Lake é onde a gente tem todas as informações coletadas pelas Sophos, armazenadas e que criam regras e que dão subsídios para a gente tomar decisões sobre o que está acontecendo em cada um dos nossos clientes. Então, cada um dessas soluções aqui é um potencial gerador de informação, de log, né? Que pode virar informação para a gente trabalhar e saber se a gente está tendo um ataque e por onde ele começa e ter visibilidade. O ponto aqui é quanto mais vocês quanto mais coisas, né? Mais soluções vocês colocarem para dentro do MDR, mais a gente vai ter visibilidade. Pode começar só com endpoint? Pode. Mas, tá vendo esses verdinhos aqui escrito included, que a gente colocou? Essas informações significam que o licenciamento básico já dá visibilidade, ou seja, já tem conexão gratuita com essas soluções. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na parte de e-mail, está incluso, mas se vocês olharem separadamente para Microsoft, vocês vão ver que tudo de Microsoft está incluso. Porque a gente tem uma API junto com a Microsoft, onde a gente correlaciona dados e consegue telemetria de qualquer licenciamento que um cliente pode ter de Microsoft. Ou seja, independente, pode ser qualquer um desses aqui, independente do licenciamento, eu consigo correlacionar os dados com outras fontes, enriquecer esses dados, e esses dados vão ser usados para detecção. Então, qualquer oferta no licenciamento básico que a gente faz de MDR, vocês, além de ter toda a parte de endpoint, vocês podem colocar tudo que de Microsoft vocês tiverem, que vai gerar alerta para a gente. Aqui eu estou separando para que vocês saibam quais são os produtos, né, de Microsoft, mas resumidamente são todos. E aqui até algumas estatísticas de quão relevantes são as informações que vêm da Microsoft. Que mostram aí que de mês a mês a gente consegue ter mais e mais casos sendo desvendados, né? A gente chama de casos de verdadeiro positivo, vindo através de informações e dados da Microsoft. Outro ponto que eu queria só fazer um highlight, meu tempo está terminando, é que além de Microsoft, o que a gente coloca como sendo muito importante, não vem no licenciamento básico, mas é muito, muito importante, são os dados que vêm do backup. Mais uma vez, a gente consegue correlacionar eles, enriquecer e usar. E aí, quando essa informação chega para os nossos analistas de MDR, eu posso confirmar se esse escopo é uma violação verdadeira, eu posso remover o criminoso desse ambiente, e às vezes são por simples alterações
de backup que ainda nem são, né, o ransomware propriamente dito, não estamos falando de criptografar. A hora que começa a criptografar, a própria Vim tem alertas disso, mas e antes de começar a criptografar? Os alertas, eles podem existir, eles existem. Então, às vezes uma simples troca de usuário master do backup, ele pode, junto com outras informações, ser uma informação relevante para a gente saber que ali tem um ataque. Então, este é o recado principal. O Ava já falou também, né, da parte de gerenciamento de riscos, de vulnerabilidades. Essa aqui também é uma solução que a gente pode agregar ao MDR, chama-se Manage Risk. O Manage Risk, a gente usa a plataforma da Tenable para isso, a Tenable que é o principal fornecedor desse tipo de solução mundialmente falando. A gente também tem essa oferta junto com o MDR. Bom, desculpa ter corrido um pouco, é que o tempo vai ficando escasso ali e não queria passar do tempo que a gente se propôs a fazer. Juan, não Show sei de bola. se quer fazer uma rodada de... se tem alguma pergunta, acho que não, né? Acho que nem temos tempo para isso. Deixa eu só parar